Eu aposto que você já reparou que as lentes de faróis automotivos já há muito tempo não são mais de vidro. Atualmente, elas são fabricadas em um material plástico de engenharia transparente chamado policarbonato. Mas você conhece de fato esse material, suas características e principais aplicações? Se não, fica comigo até o final desse vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de um material top das galáxias, o plástico de engenharia transparente e super resistente chamado policarbonato, às vezes até chamado de o vidro de plástico, porque ele é muito interessante, muito resistente e substitui o vidro em muitas aplicações. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais esse material, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. E esse vídeo aqui é apoiado e patrocinado, trazido até você pela Eudrix Plásticos, que representa aqui no Brasil os compostos de purga AzaClean. E se você molda materiais como policarbonato, que exigem aí um nível de limpeza da máquina bastante alto, para não ter aquelas pequenas impurezas visuais que vão deixar a peça mais feia, ou então até impurezas que podem prejudicar a performance mecânica da sua peça, os compostos de purga AzaClean são a sua melhor alternativa. Então, conhece um pouquinho da Eudrix e da AzaClean aí. Como seria poder reduzir os tempos e custos de setup dos seus processos de moldagem de plásticos, aumentando a disponibilidade de máquina e equipamentos? E que tal fazer tudo isso reduzindo resíduos de materiais, custos de matérias-primas e ainda contribuindo com a sustentabilidade e com o meio ambiente? Uma das maiores origens de custos e desperdícios, tanto de tempo quanto de materiais, na indústria de moldagem de plásticos é o setup de máquinas. E uma das atividades de setup que mais contribui para esses custos é a limpeza do conjunto canhão e rosca. Seja para troca de cores, troca de material ou simplesmente por uma parada mais prolongada de máquina, a purga desses sistemas toma muito tempo, consome uma quantidade de material bastante grande e que praticamente fica inutilizado, gerando muitos desperdícios. Mas não precisa ser assim. Utilizando o composto de purga certo para sua combinação máquina e material, você pode fazer a limpeza de canhão e rosca de forma rápida, com mínimo desperdício de material e reduzindo significativamente os seus custos. Os compostos de purga AzaClean trazem a tecnologia japonesa para o seu processo de limpeza de canhão e rosca de plastificação, com versões para limpeza mecânica ou química. Você encontra os compostos AzaClean na Eudrix, que conta com uma equipe técnica preparada para te ajudar a selecionar o melhor tipo para a sua necessidade. Entre em contato agora mesmo e solicite um contato técnico. Os telefones e links de contato da Eudrix estão na descrição do vídeo e no banner que está aqui embaixo da tela. Mais alguns recados muito importantes aqui do canal. Se você chegou aqui no meu canal por causa desse vídeo e ainda não é inscrito, não é inscrita, já garante a sua inscrição clicando no botãozinho que está aqui embaixo e ativa o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa sua curtida e seu comentário para o vídeo ganhar relevância e atingir um número cada vez maior de pessoas e faz a sua parte. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos nos seus grupos técnicos, grupos de discussão em redes sociais, enfim, para todo mundo poder conhecer um pouco mais a respeito desses materiais tão interessantes. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar meu canal, algum vídeo específico, entre em contato comigo, com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo para a gente bolar um plano de divulgação bem legal para você. Muito bem, vamos entrar agora no tema do nosso vídeo, que é o policarbonato, um material super interessante, super resistente e, como sempre, tem um PDF para você que você vai poder baixar. O link está na descrição desse vídeo e a apresentação na tela. Agora a gente vai falar sobre o policarbonato. Lembrando que é um conteúdo apoiado pela Eudrix e pela AzaClean. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito dos produtos AzaClean para limpeza da sua máquina, os links para entrar em contato com eles estão aqui na descrição desse vídeo ou aí na tela você encontra também os telefones e e-mails de contato. Muito bem, vamos falar um pouco a respeito do policarbonato, mas para isso eu quero te lembrar desse diagrama que mostra todos os materiais plásticos, ou pelo menos
uma boa parte dos materiais plásticos disponíveis no mercado. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu já tenho um vídeo aqui no canal que fala a respeito desse diagrama, que é um vídeo que se chama De Volta ao Básico. Eu vou deixar o cardzinho para você assistir aqui em cima, tá? Onde eu explico as diferenças entre a estrutura molecular do material. O importante que eu quero que você note é que o policarbonato, ele está aqui, ó, bem nessa região, tá? Que é considerado um plástico de engenharia, aqueles materiais que têm propriedades bem interessantes, alta propriedade mecânica, alta propriedade térmica, tá? E ele é um material amorfo e por isso pode ser transparente. De fato, é a principal e mais marcante característica do policarbonato, dele ser um material transparente, tá? Então é desse materialzinho que a gente está falando aqui e agora eu vou te apresentar algumas propriedades, como é que a gente obtém esse material, um pouco do histórico dele, para que você possa conhecer um pouco mais desse polímero de engenharia tão importante para a indústria, tá? Bom, como é que a gente obtém o policarbonato? De onde ele vem? Quais são as estruturas desse material, né? Então, as primeiras sínteses de materiais que são chamados de policarbonatos aconteceram lá em 1890 por um químico chamado Einhorn, tá? E isso é muito interessante porque o policarbonato ele vem lá de trás, mas existem várias formas de se obter policarbonato, existem vários tipos de policarbonatos diferentes. Daqui a pouco eu vou mostrar a molécula desse material para você e você vai entender por que a gente chama ele de policarbonato e aí você vai entender que existem inúmeras versões possíveis tecnicamente de se obter esse material. E o que acontece é que os primeiros materiais que foram obtidos pelas primeiras rotas, as primeiras matérias-primas utilizadas, elas tinham muito pouca utilidade, as propriedades eram muito ruins, um material que não tinha realmente um interesse comercial e não gerava um interesse comercial muito interessante. E então as pesquisas com esses materiais foram interrompidas por mais de 30 anos. Só lá na década de 50, mais ou menos, finalzinho da década de 50, é que, retomando as pesquisas, conseguiu-se desenvolver um processo a partir do bisfenol A e do fosgênio para obter um material que tivesse propriedades muito interessantes, que fosse um termoplástico e que pudesse, de fato, ser utilizado como material de moldagem na indústria de plásticos, tá? E então, embora exista muitos tipos de policarbonato, então quando você vai na literatura, normalmente você busca e os capítulos dedicados ao policarbonato tem o título de policarbonatos, porque de fato existem vários tipos, mas de importância comercial que realmente hoje estão no mercado, são os policarbonatos que vêm do bisfenol A e do fosgênio. Existem algumas rotas para a obtenção do policarbonato, desse mesmo policarbonato, tá? Tem algumas que são as mais importantes também, mas em geral a matéria-prima que a gente utiliza é o bisfenol A e o fosgênio para a obtenção do policarbonato, tá? Então, como eu falei, atualmente todos os tipos que a gente tem no mercado de policarbonato são derivados dessa combinação, bisfenol A e fosgênio. Podem haver alguns copolímeros, podem haver alguns materiais adicionais, algumas matérias-primas adicionais para a gente obter propriedades diferenciadas, alguns grades especiais, mas em geral a gente está falando dessa combinação aqui. E como é que é a obtenção desse material? Então, em linhas gerais, basicamente o que a gente tem é a reação entre o bisfenol A, a gente tem aqui o bisfenol A reagindo com o fosgênio, que é essa moléculazinha aqui, ó, que você está vendo, tá? Então a gente vai ter a reação desses dois materiais, vai ocorrer uma saída de ácido clorídrico aqui, esse C-O aqui vai se ligar desse lado da molécula e a gente vai ter então o policarbonato sendo obtido e liberando o gás clorídrico aqui, o ácido clorídrico aqui, tá? Um zoom melhor, essa é a molécula do policarbonato, tá? Então essa daqui é a unidade repetidora, é o que se repete várias e várias vezes na macromolécula, formando o policarbonato. A gente percebe que é um material que contém esses anéis aromáticos aqui, isso, lembrando, é uma estrutura extremamente grande. Então, o que acontece com materiais que normalmente são bem lineares, assim, é que a tendência desses materiais é formar cristais. Porém, como a gente tem esses anéis aromáticos, o que deixa o material já não tão linear assim, ele já tem uma estrutura aromática, e essas estruturas são muito grandes, as moléculas não conseguem se aproximar para formar cristais e por isso o material é totalmente amorfo,
tá? E a estrutura que a gente chama de policarbonato é exatamente essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó. Essa estrutura de um oxigênio, carbono, duplo oxigênio e oxigênio é uma estrutura chamada de carbonato, e como a gente está num polímero aqui, né, como essa estrutura se repete várias e várias vezes, a gente tem então um policarbonato. E como eu falei anteriormente, existem vários materiais que podem ser obtidos e que têm essa estrutura aqui, mas de interesse comercial é isso que a gente está vendo aqui. De novo, podem haver algumas modificações, podem haver alguns copolímeros alternativos ao BPA e que complementam o BPA em termos de algumas propriedades que a gente está buscando, mas normalmente o que a gente vai ter em termos de desempenho, em termos comerciais, é esse material que a gente está vendo aqui, tá? O policarbonato, que é abreviado como PC. Essa é a sigla para esse material que a gente utiliza no mercado. Muito bem, vamos dar uma olhada agora muito rapidinho nessa matéria-prima que a gente utiliza, tá? Você viu eu falando de BPA e você já deve ter ouvido que o BPA é um material bastante polêmico, bastante controverso, tem aí alguns problemas envolvidos com esse material, e eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando a respeito dessa polêmica com o BPA, eu também vou deixar o card para você assistir aqui em cima, tá? Não vou entrar em detalhes a respeito da polêmica agora, mas o importante é o seguinte: como o BPA é o principal monômero comercial para a obtenção do policarbonato, e devido a essa polêmica que você vai assistir no vídeo que eu deixei aqui para você, tá, as aplicações do policarbonato foram restritas em aplicações para contato com alimentos. Existiam muitas aplicações do policarbonato em garrafinhas de água, em mamadeiras para crianças, né, onde as crianças tomam leite, em garrafões de 20 litros de água. O policarbonato também era bastante utilizado devido à sua alta resistência, alta transparência. Porém, devido a essa questão do BPA, o policarbonato acabou sendo movido dessas aplicações e hoje ele é mais utilizado em aplicações industriais, aplicações automotivas, como a gente vai ver no fim desse vídeo. Em todo caso, é importante lembrar que os materiais comerciais são purificados e possuem níveis de BPA que são praticamente irrisórios e, de fato, o policarbonato ele é um material totalmente atóxico, inerte biologicamente, não causa irritação em mucosas, na pele, e é um material muito interessante e, por isso, ele desenvolveu ao longo aí da sua existência muitas aplicações importantes. Atualmente, devido a essa questão do BPA, ele é movido de aplicações para contato com alimentos, exatamente para evitar problemas com essa situação, tá certo? Mas vai lá e assiste o meu vídeo que você vai entender um pouquinho mais a respeito do BPA. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora das propriedades do policarbonato. Agora que a gente conheceu como ele é obtido, quais são as estruturas moleculares desse material, quais são as propriedades, né? É um material extremamente resistente ao impacto. Apesar de ser um material amorfo, devido à sua configuração molecular, aqueles anéis aromáticos que deixam as moléculas mais afastadas ali, porém ainda com uma certa linearidade, uma certa aproximação espacial, uma certa configuração espacial parecida, é um material que resiste muito a impactos. Ele é um material de alta tenacidade, resiste mecanicamente de forma bastante interessante. E mantém a rigidez, é um material que é bastante rígido, né? Aquelas estruturas aromáticas também dão bastante rigidez para a molécula, que pode ser mantida até próxima a TG do material, que é de 140 graus Celsius, ou seja, é um material que, de novo, apesar de ser amorfo, devido à sua configuração molecular, aquela estrutura toda que tem na molécula do material, ele consegue manter suas propriedades mecânicas até bem próximo da TG, aí é onde ele começa a amolecer gradualmente para poder entrar no regime de processamento, tá? Mas é um material muito interessante do ponto de vista mecânico, apesar dessa estrutura amorfa do material. Com a estrutura molecular, a gente tem essa configuração de propriedades bem interessante. De novo, é um material de altíssima transparência, talvez seja a propriedade mais marcante desse material e que induz a grande parte das aplicações, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, é a propriedade bem interessante que muitas vezes faz com que esse material seja chamado de vidro de plástico, tá? E é um material que possui retardância à chama intrínseca. Para algumas composições no nível V2,
mas com algumas pequenas modificações, introdução de certos copolímeros, ele pode chegar a níveis de retardância bem interessantes, retardância de chama bem interessantes, o que aumenta as possibilidades de aplicação desse material em aplicações como, por exemplo, na área eletroeletrônica. Tá? Então são propriedades bem interessantes e positivas do material. Algumas limitações que ele possui é a baixa resistência química, até pelo fato de ser um material amorfo, a gente não consegue fugir disso daí. Então, para alguns tipos de solventes orgânicos, solventes aromáticos, esse material ele vai ter uma resistência química, principalmente ao stress cracking, que é a resistência de longo prazo, quando o material está tensionado, vai ser mais baixa comparado com outros materiais. Essa é uma limitação importante. Ele tem uma facilidade de riscos superficial bastante grande, inclusive muitas das aplicações desse material, como por exemplo as lanternas automotivas que eu mencionei para você, os faróis automotivos, precisam de um recobrimento de um verniz exatamente para proteger esse material contra pequenos riscos superficiais devido à facilidade de riscos que ele possui, e o processamento requer alguns cuidados específicos. Me deixa aqui no comentário se você gostaria de saber um pouco mais a respeito do processamento desse material. Nesse vídeo a gente vai parar na parte de aplicações, mas se você colocar aqui que quer ouvir um pouco a respeito de processamento de policarbonato, um próximo vídeo dessa série vai trazer tudo sobre processamento de policarbonato, tá certo? Mas é importante mencionar que o processamento desse material ele requer alguns cuidados especiais em termos de controle de temperatura, controle dos parâmetros, principalmente também com relação ao molde, e isso faz com que muitas vezes a gente tenha um pouco de restrição ao uso de policarbonato, tá certo? Muito bem, vamos dar uma olhada agora nas aplicações potenciais desse material. As principais aplicações, hoje em dia, que representam cerca aí de 80%, 85% do volume de policarbonato utilizado, estão relacionadas com o que é chamado de glazing, ou seja, substituição de vidro ou utilização do policarbonato aonde normalmente se utilizaria vidro. Como, por exemplo, em janelas de aeronaves, principalmente aeronaves de pequeno porte, se utilizam muito do policarbonato para os para-brisas, para toda a parte transparente. Para alguns aviões comerciais também se utiliza o policarbonato em janelas, é um material muito resistente mecanicamente e muito transparente, substitui o vidro com vantagens, principalmente do ponto de vista de peso, por isso utilizado bastante em aeronaves. E também em estruturas para construção civil, tá? Principalmente para aqueles tetos transparentes, né, coberturas transparentes, também por uma questão de facilidade de manuseio, redução de peso, que reduz a necessidade de estruturas de suporte, e facilidade de montagem. O policarbonato muito utilizado na área de construção civil para coberturas em substituição ao vidro. Outras aplicações automotivas bem interessantes, a gente já falou aqui do farol automotivo, então essa lente de farol automotiva se beneficia muito das características ópticas do material, né? Uma transparência muito boa, uma facilidade de moldagem em várias geometrias e a possibilidade de você ajustar os parâmetros ópticos de refração desse material para poder ter o desempenho de iluminação desejado. E também nas suas versões blendadas com outros materiais, como por exemplo PC-ABS, eu tenho vídeo sobre PC-ABS aqui no meu canal, vou deixar o link aqui para você assistir, é muito utilizado em interiores automotivos, para aquelas peças que precisam de um alto nível de brilho e acabamento superficial de primeira qualidade, chamado de black piano, tá? E que tem aí uma superfície bastante grande, que não pode empenar, então esses materiais acabam trazendo benefícios muito interessantes. Essas são as principais aplicações do policarbonato na área industrial, na área de construção civil, mas existem algumas outras bem interessantes que envolvem aí a área médica, a área eletroeletrônica, representam um volume um pouco menor, mas ainda assim é um material muito utilizado extensivamente na indústria para muitas aplicações. E eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, o que você aprendeu a respeito de policarbonato que você não conhecia. Então me deixa um comentário, me manda uma mensagem falando como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia, para que eu possa, então, cada vez mais melhorar e entregar esse conteúdo para você. Me fala a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse para preparar também vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Se você quiser ter acesso a mais recursos de aprendizado
e quiser ter acesso a conteúdo exclusivo aqui do canal, faz como esse pessoal que está aqui do lado e seja membro do canal. O botãozinho para se tornar membro está aqui embaixo, onde você vai conhecer todas as condições e ter acesso a material de aprendizado exclusivo. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!